Canal Brasil é... O Canal Brasil é fluente em cinema. Respira cinema. Transpira cinema. Pira cinema. É comédia premiada. Drama de sucesso. É um filme que você não encontrava em lugar nenhum. É lançamento imperdível. E o clássico que nunca cansa. O Canal Brasil é real. É documental. É aquilo que não querem te mostrar. Acho que você não consegue parar de ver. O Canal Brasil é tudo isso. Oi, boa noite. Meu nome é Elisca. Eu fui chamada para escrever uma crítica sobre esse filme maravilhoso do João Tobi, que é o Corações a Mil. Eu escrevi com muito carinho, muita sinceridade do que o filme, né? Como o filme, qual foi a minha recepção desse filme, e é uma honra para mim estar aqui com o João essa noite e para a gente conversar um pouco sobre o filme. Então, queria saber um pouquinho, João, sabe que eu comecei a escrever aquele primeiro parágrafo, eu realmente botei docudrama, né? Só que para eu chegar nesse termo, eu tinha botado vários outros, porque claro, né, eu sabia que não era exatamente docudrama. E aí eu tinha botado documentário ficcional musical, documentário, eu tinha pensado em vários outros termos, mas que travavam o texto, sabe? E aí, enfim, queria que você falasse um pouquinho disso, né? Como é que primeiro foi essa experiência de fazer esse documentário ficcionado, né? Que é um documentário ficção, se brincam muito com isso, né? Inclusive, né? Da ideia do tratamento criativo da realidade e tal. E para mim a cena que, digamos, que resumiria isso é a cena hilária do encontro da Regina Casé na casa do Gil, né, quando ela vai apresentar aquele professor figuraça, né, que é um espião e tal, que vai apresentar para o Gil. Então, eu acho que essa cena diz muito um pouco, né, dos atores, personagens, um pouco dessa mistura. E aí, queria que você falasse um pouquinho como é que foi essa ideia, né, de fazer esse documentário a partir desse gênero, assim, dessa mistura e tal. Olha, eu tenho, assim, digamos assim, uma formação cinematográfica herdada de Alberto Cavalcanti, entendeu? Simplesmente foi um encontro fortuito que eu tive quando eu era cônsul do Brasil em Los Angeles, mas já estava estudando cinema, quando o Alberto Cavalcanti apareceu por lá para renovar o passaporte dele. Aí, o funcionário que atendia lá disse: olha, tem um senhor aí fora que eu acho que você vai querer conhecer, entendendo? Daí a pouco eu tinha ninguém menos que o Alberto Cavalcanti, entendendo? Aquele mito do cinema que já constava de todas as antologias, entendendo? Como um dos grandes, entendendo? Criadores do cinema e tal, pioneiros do cinema, né? E aí tivemos assim uma empatia natural e imediata. Eu disse para ele que eu estava pensando voltar desse encontro. Aliás, esse encontro está rememorado num documentário que eu fiz sobre ele para o Canal Brasil, chamado Cavalcante, que é narrado por mim, então que eu falo sobre sobre a obra dele, entendeu? E evidentemente o que é que me influenciou, entendendo, na visão ecumênica que ele tem de cinema. Nesse encontro, eu estava lá no consulado, eu
me lembro de ter dito para ele a seguinte frase: eu estou pensando em voltar ao Brasil, fazer cinema no Brasil. Eu disse: meu filho, eu consegui fazer cinema em todos os países do mundo, exceto no Brasil. Começou assim. Bom, aí, entendendo, quando eu voltei, entendendo, eu acabei me desligando do Itamaraty, entendendo, inclusive, por causa daquelas minhas vinculações com a divulgação daquele filme, Brasil Report on Tóquio, que você menciona muito bem, essa coisa toda. E ele voltou ao Brasil no início, em 75, 74, 5, por aí, e entrou em contato com amigos meus, e ele tinha a intenção de fazer um filme que fosse uma antologia da obra dele, o filme Realidade, Um Homem e o Cinema, Um Homem e o Cinema, que ele disse que a minha contribuição para o cinema brasileiro é toda muito dispersa. Eu me lembro que naquela época se considerava o Alberto Cavalcante um brasileiro com uma obra estrangeira, uma coisa inteiramente absurda. Assim. E ele, então, a ideia foi, entendendo, fazer um filme todo, entendendo, de trechos da obra dele. Na verdade, são 2 filmes, 2 partes de 1 hora, cada um, 2 horas. Esse filme foi patrocinado, financiado pela Embrafilme, foi o primeiro filme que eu produzi. E eu até fui autor da elaboração do projeto conforme foi apresentado lá. Para voltar, entendendo a sua pergunta, entendendo, o Cavalcante não via, era uma das marcas dele, entendendo, assim, fronteiras claras entre documentário e ficção. Ele achava que documentário e ficção, entendendo, se confundiam, entendeu? E, na verdade, eu fui a conhecer a história do documentário inglês, através, inclusive, da principal obra dele, da Elizabeth Sussex, que é a principal historiadora do documentário inglês. Eles não gostavam, ele, pessoalmente, não gostava do termo documentário. Eles achavam que os filmes deviam chamar filmes neorrealistas. Olha que interessante. Só que eles comentavam junto ao Grierson, entendendo que deveriam mudar. Só que o Grierson dizia assim: escuta, como é que eu vou convencer o governo a financiar filmes neorrealistas? Isso aí vai ser um fracasso total. O documentário é uma coisa que eles entendem. Quer dizer, a palavra documentário se consagra na história do cinema, entendendo, por uma necessidade que nada tem de cinematográfica, tem de exclusivamente política, por causa da necessidade do Grierson ter conseguido fazer o primeiro cinema estatal do Ocidente. O primeiro cinema estatal do Ocidente havia cinema russo, cinema soviético, mas aí dentro de uma economia soviética e tal, completamente diferente. Mas dentro do Ocidente, dentro da economia capitalista, liberal, o primeiro cinema estatal foi a produção do documentário inglês. Então, para o Cavalcante, nunca havia assim, uma divisão rígida entre documentário e ficção. Eu tinha feito Os Doces Bárbaros, entendendo, que foi um documentário bastante tradicional, dentro da linguagem tradicional do cinema, do cinema direto, entendendo, influência de Mentes e Corações, de Woodstock, enfim, de todos aqueles filmes que, inclusive, você mencionou no seu artigo, no estudo, que é mais do que um artigo, né? É realmente um ensaio, né? Entendendo? Um ensaio. E eu, quando o Gil me chama para fazer um filme sobre a turnê que ele ia fazer, entendeu? Que cobriria 30 cidades, eu digo assim para ele: olha, Gil, eu queria sair, entendendo porra daquele modelo e tal. Eu disse: eu acho que você tem razão e tal. Eu digo assim: que tal a gente chamar, entendendo, 2 atores, porra, para contracenarem, entender, interferirem na ação? Ele disse: eu acho ótimo. Ele disse assim: então, havia uma paixão, entendendo, generalizada, entendendo, na nossa turma, pela Regina Casé, entendeu? Que o entendeu, de explodir. Ele disse: vamos chamar a Regina Casé? Eu disse: vamos, perfeito. Depois ele falou: perfeito, eu adoro ela e tal. Aí tive um encontro na praia, na areia com ela. Naquela época a gente marcava encontro na praia. E ela disse uma frase: eu acredito em catarses.
Foi a única coisa que ela me falou. Eu disse, eu também, eu acho bom, acho bom. E aí pensei num ator que pudesse contracenar com ela, que tivesse experiência de improvisação, porque ela tinha uma vocação para improvisação absolutamente extraordinária, entendeu? E me ocorreu chamar o Joel Barcelos, que já era, entendendo, um ator consagrado dos tempos do cinema novo, mas que tinha trabalhado muito com técnicas de improvisação em cinema, inclusive com Bertolucci, entendeu? Na Europa. Aí chamei tive um encontro lá em casa com o Joel, e o Joel, começamos a falar sobre o personagem, e ele me disse assim, estou achando interessante, uma mistura de Oscarito com Jerry Lewis. Eu disse, isso aí. Nós vamos fazer um filme dentro do sistema do Star System hollywoodiano clássico, né? Que pegava a atriz, pegava a Greta Garbo e escrevia, entendendo, o roteiro em cima dela. Entendeu? Se vamos pegar, a gente vai fazer um filme em torno da Regina Casé. Entendeu? Star System. Aí chamei o João Carlos Mota, que eu não me lembro por que me considera, que era um rapaz que trabalhava, até já faleceu prematuramente, que trabalhava com teatro de vanguarda, eles estavam fazendo uma peça russa, agora eu não me lembro, enfim, ele era muito ligado àquela turma de teatro, quer dizer, ali, que gravitava ali em torno do pessoal do Trate-Milhão e tal, e aí pronto, foi o que aconteceu, entendendo? Entramos, e olha, aí era uma loucura total, entendendo? As primeiras filmagens foram completamente caóticas, até que eu me dei conta de que eu precisava de um mínimo de disciplina, entendendo? Entender? Aí chamei Emiliano Ribeiro, que era um bom assistente de direção, tinha sido assistente de direção do Jabor, no último filme do Jabor e tal, e ele, então, fez um trabalho de assistente de direção, entendendo, assim, uma disciplina de filmagem tradicional mínima, entendendo? As situações eram todas inventadas na hora, entendendo? E eu mantinha uma mínima coerência narrativa através de um monte de cartões encebados que no final de meses, entendeu? Mas é que deram, entendendo, a estrutura daquilo, entendeu? E assim foi, entendeu? Em linhas gerais, mais ou menos, foi isso que aconteceu. A coisa muito importante que valeria para complementar, digamos, esse outlook assim, geral, entendendo como é que o filme se realizou, entendendo? Foi uma conversa que eu tive com o Walter Goulart, que foi o diretor de som. Quer dizer, num primeiro momento, eu, quando propus ao Gil, entendendo, usar atores para interferirem na cena, nas situações, para não cairmos naquela coisa do documentário clássico, do documentário tradicional, de cabeças falantes, entendendo, falando, explicando, não sei mais o que, entrecortado com música, entendendo, que eu já tinha feito Os Doces Bárbaros e para mim tinha terminado. Eu nunca mais voltei, entendendo, para aquele sistema. Eu fiz outros documentários, entendendo, mas nunca mais voltei para aquele sistema, entendendo? Talvez tenha voltado exclusivamente, talvez num único filme, que foi, entendendo, o Torneio Amílcar Cabral, que foi um filme que eu fiz, entendendo, em Guiné-Bissau, sobre um torneio, mas ali não havia possibilidade ali era o que desse para fazer, entendendo? Mas os outros filmes que eu fiz, entendendo, eles tinham todos esses documentários, eles tiveram todos esse viés assim, ficcional, de usar os personagens do filme com uma atuação ficcional. Por exemplo, eu fiz um filme sobre João Nogueira, suburbano, carioca, mulato, malandro, um filme de 10 minutos, dentro que a Fonograma me encomendou para fazer um filme de 10 minutos. Aí, entendendo, eu falei com o João Nogueira e com o Sérgio Cabral, entendendo, fiz dos dois personagens malandros do subúrbio carioca. E, então, a ideia era fugir daquele
né, aquele esquema tradicional do documentário jornalístico, entendendo, que eu acho que é um peso muito grande, entendendo, que pesa sobre, entendendo, a produção jornalística. E nem combinaria, de repente, né, também com essa turnê. Eu acho que a opção... Eu acho que, não sei se a turnê inteira... É isso, né? Você já tinha feito Os Doces Bárbaros e, né, renovar uma linguagem, mas também a minha pergunta é se você imaginaria que o Gil te chamaria de novo para fazer esse filme. Como é que foi esse reencontro, assim, com o Gil mesmo? Assim, como é que... Do Corações a Mil? Isso. Olha, o Gil foi extraordinariamente colaborativo, extraordinariamente. O Gil é uma pessoa muito profissional, entendendo? Eu me lembro, entendendo, para você ter ideia do nível, entendendo, de intimidade, entendendo, que a produção do filme, que eu, entendendo, como diretor, produtor do filme, tinha com ele, entendendo, a gente tinha que sair, e o Gil estava dormindo, coitado, entendeu? Tinha tido um show na véspera e tal, e todo mundo preparado para sair. Aí alguém disse, vai lá e bate no quarto dele e acorda ele, entendendo? Eu disse, isso aí é complicado, né? Entendendo? Mas bati no quarto dele, abri a porta e disse, Gil, nós temos que filmar e tal, levantou, na maior bom humor, e aí tivemos, entendendo, aquela sequência que é maravilhosa, dos igarapés e tudo, sem contar a cena, entendendo, que a gente faz no quarto dele, entendendo, em que o Joel Barcelos rouba uma camiseta dele, se esconde e tal, entendendo? Ele se submeteu de uma forma absolutamente profissional e disciplinada a tudo que a gente precisou, entendendo? Sempre, o que isso aí foi fantástico, porque se não tivesse isso, teria sido um desastre, Você chamou atenção para um ponto que, se ele tivesse mantido uma postura, digamos assim, neutra, por exemplo, eu estou aqui fazendo meu trabalho, entendeu? Do meu show, essa coisa toda, o filme é com eles que filmem o que quiserem, como talvez muitos artistas talvez fizessem no lugar dele, o filme não teria tido a organicidade que ele tem, a estrutura que ele tem. Você percebe que o Gil participa direto, e para isso a Regina Casé, participação da Regina contou muito, porque como havia uma empatia muito grande entre eles, ela fazia, você viu a cena ali de Ribeirão Preto, quando ela senta na mesa com ele, gente, e ele diz assim, fala você. Fala você. Ela que responde as perguntas, né? Claro, é sensacional. Ele é muito esperto, ele estava ali trabalhando para o filme. Ele sabia que era mais importante ela falar do que ele para o filme. Entendeu? E isso não foi uma nem duas vezes. A partida dela, a partida da Regina Casé lá em Belém do Pará, entendendo que tem aquele balanço, entendendo que até ele cria lindo aquilo, lindo. Que ele faz, até Jairo, entendendo que ele faz. Então a participação dos foi profundamente fundamental, entendendo, e participativa, entendendo, para a realização, vamos dizer, do filme, como a coisa aconteceu, entendendo. Agora, teve um outro aspecto importante, que foi o aspecto do som, entendendo. Quando eu falei para o Walter Goulart é uma figura também importantíssima na história do cinema brasileiro, entendendo, assim, do cinema novo e tudo, e era um dos grandes, além de montador, também um grande técnico de estúdio de som. Já era muito bem. Quando eu disse para ele que ia fazer esse filme, ele falou para mim, ele disse assim, Azulay, o negócio é o seguinte, a gente não pode fazer um filme desse em mono, entendeu? Sabe? Porque é um grande espetáculo e tal, vamos fazer um filme estereofone, estéreo, mas não existe estéreo. Como é que a gente vai fazer estéreo? Existia Dolby, estéreo, mas não existia, na verdade não existia estereofonia em cinema. Assim, estabelecido, no cinema brasileiro, quer dizer, não existia. Ele falou assim, não, muito simples, a gente pega 4 nagras, bota um nagra para a voz do Gil, outro nagra para os vocais, outro nagra para a percussão, vocal, percussão,
voz do Gil, né? E percussão, vocais, entendeu? Enfim, 4 nagas para esses 4 setores, entendeu? Uhum. Percussão, voz do Gil, vocais. Não, aquela banda era gigantesca, né, João? E metais. Claro, claro. Claro, entendeu? 4. Bom. Uhum. 4 ainda. E como é que a gente sincroniza eles? Não tem problema. A gente liga eles 4, entendeu? Eu ligo 1, ligo 2, ligo 3, ligo 4. A gente dá uma claquete eletrônica, que é um sinal, entendendo, que ele fez, entendendo, como inventou, uma saboneteira, entendendo, com uma pilha, entendendo, que ele dava um bip nas 4 fitas, e olha, e botava aquilo para rodar. Enfim, a gente saiu dali, entendendo, com essa coisa, entendendo, uma quantidade de dezenas de fitas. Cada fita, inclusive, gravava em alta velocidade, não gravava em velocidade 7,5, botava o Naga para gravar em velocidade 15, então gravava o dobro, consumia o dobro de fita. No final, eu devia ter quase 100 fitas, entendendo? Aí, bom, como é que a gente vai fazer isso? Aí fomos lá para o estúdio lá de São Paulo, a Álamo, do Michael Stoll. Michael Stoll tinha sido técnico de som da Vera Cruz, trazido pelo Cavalcante. Aí quando eu disse, pois é, eu sou amigo do Cavalcante, parará, ele disse assim, eu disse, olha, eu estou aqui. Ele tinha acabado de montar uns equipamentos Magdatech, que faziam mixagem com separação de canais, esquerdo e direito. Aí eu disse, olha, eu estou, entendendo, tem isso aqui, precisamos mixar isso aqui, entendendo, eu tenho, entendendo, cada um, e eu fiz isso aí. Ele disse assim, olha, mas eu não sei como é que a gente faz isso. Eu disse, você não tem os equipamentos e tal. Bom, aí foi começar a te contar o que foi. Aí a gente descobriu que a estereofonia em cinema era monopólio de uma empresa chamada Dolby. Aí eu escrevi para a Dolby, entendeu, na Inglaterra, com sede, aí me responderam uma carta que só inglês manda, entendendo, que só é capaz de fazer, entendendo, que você te recusam tudo e você parece que se sente honrado, entendeu? Eles, assim, não tem nem para dizer, praticamente não tem. Na América Latina não havia nenhum estúdio em condições de produzir um som que pudesse receber o beneficiamento do Dolby Stereo, porque senão os defeitos iriam aumentar e ficava uma porcaria. Eles faziam até censura de conteúdo, por exemplo, filme pornográfico eles não faziam, entendendo, e tal. Aí eu continuei insistindo, entendendo? Continuei insistindo e acabei lá em Los Angeles e tal, acabei fazendo lá em Los Angeles e tal, e acabou sendo, ganhei lá o certificado, o primeiro filme brasileiro em Dolby Stereo e tal, foi uma epopeia, Melisca, foi uma epopeia. Agora, você acredita, voltar com um filme desse para o Brasil, entendendo? Sou entrevistado por um jornal paulista, não vou nem dizer o nome, porque eu não estou querendo abrir polêmica com ninguém, entendendo, que quando o filme é lançado, entendendo, em São Paulo, São Paulo é o mercado, principal mercado de cinema do Brasil, e eu então expliquei, contei toda, eu perguntei, se você não vai falar, não quer saber nada sobre o negócio do Dolby Stereo? Eu achei, não, isso aí é um luxo. Então, o filme, como isso eu já vinha sofrendo esse preconceito desde os Doces Bárbaros. O Doces Bárbaros foi considerado um filme de publicidade, de promoção comercial. Mas por que você acha isso, João? Por que você acha isso? Por causa da caretice do cinema brasileiro, da crítica do cinema brasileiro, tá entendendo? Que não admitia. Entendendo? Por exemplo, quando Doces Bárbaros foi feito, entendendo, só eram considerados filmes brasileiros, entre aspas, os filmes que eram financiados pela Embrafilme. Esse era um filme que tinha sido financiado exclusivamente por capitais privados e, entendeu? Heresia Suprema, uma multinacional, entendeu? Então, entendendo? E toda a estética
tropicalista que está naquele filme foi muito mal vista, foi muito patrulhada, porque, sabe, entendeu? Aquela estética do prazer, aquela coisa toda, entendeu? Que é exacerbada no Corações a Mil, porque o Doces Bárbaros, perto do Corações a Mil, é um filme engajado. O Corações a Mil é um filme alienado. E eu diria, entendeu? Ele obedecia àquela estética que você chama muitíssimo bem, eu anotei aqui, entendeu? Estética colorida, neon glitter, entendeu? Essa é uma expressão maravilhosa. Essa estética colorida neon glitter era considerada reacionária, era considerada coisa de direita, era considerada coisa, entendendo, que não, sabe, que não tinha preocupação social, que só, entendendo, era considerada reacionária, entendendo? Então, foram poucos filmes. O Carlos Alberto de Matos foi um dos que escreveu, reconhecendo qualidade cinematográfica, mas o Carlos Alberto nem escrevia de cinema ainda, ele escrevia uma revista de música chamada Pipoca Moderna. Entendeu? Resultado, o filme foi excluído de todo, mas não é que ganhasse prêmio, eu não estava reivindicando o prêmio, mas que pelo menos pudesse passar em algum festival, Gramado, recusado, Brasília, recusado, Bahia, recusado em todo lugar, e o Doces Bárbaros, então, mais ainda. O Doces Bárbaros foi considerado um filme de promoção comercial, entendendo? De um multinacional, gravadora, que queria vender discos dos seus artistas. E tem, inclusive, a entrevista lá que diz isso. Entendeu? Vocês estão com o esquema comercial montado? Entendeu? O Caetano disse assim, claro, eu nunca vi, todo mundo tem um esquema comercial, qual é o problema disso? Entendeu? Não, entendeu? Você admite que vocês fizeram esse filme, entendendo, para que a música vendesse, para tocar no rádio, entendeu? Para tocar no rádio, o Gil disse assim, é verdade, eu fiz, só que eu fiz uma música, essa é para tocar no rádio, não tocava. Essa discordância, entendendo, a partir de visões maniqueístas da cultura, da política, da vida, entendendo, de tudo, foi, entendendo, digamos assim, a praga, entendendo, da nossa história pessoal, entendendo, desde que a gente, e por um jeito, entendendo, ainda tem muita coisa agora, entendendo, com as políticas identitárias, entendendo, essa coisa toda, está voltando aí uma patrulha, entendendo, violenta, entendendo, e com isso perde todo mundo. Quem mais perde, entendendo, é o país, entendendo, porque não... Ô, João, queria saber se você imaginaria que uma mostra maravilhosa como a Curta-Circuito exibiria esse filme depois de 40 anos, né? A turnê foi de 81, mas o filme se termina em 83, ou seja, praticamente 40 anos. E queria saber, assim, o que você pensa, né? Como é que você imagina a recepção desse filme hoje, ainda mais nesse contexto, né? Assim, o contexto, enfim, né, político que a gente vive, assim, como que... como foi, eu não sei há quanto tempo você não reviu, não via esse filme, há quanto tempo assim, você ficou sem ver. Queria saber um pouco, assim, nessa distância temporal, sabe, nesses 40 anos, assim. Não, mas o filme não ficou parado, não. O filme não ficou parado. O filme teve uma ótima carreira nos festivais internacionais, onde ele nunca era passado como documentário, era passado como ficção. E a Globo, quando comprou, acabou não consumando a compra, mas isso por razões que nada tinham a ver com o filme, porque a Globo, durante muito tempo, não comprava, acho que até hoje, não compra documentário, ela só compra filme de ficção. A Globoplay compra, mas na época que não existia a Globoplay, vocês estão falando anos 80, anos 90 e tal, e eles, entenderam, fizeram uma proposta para comprar o Corações a Mil, porque eles viram o Corações a Mil como um filme de ficção. E o filme foi sempre visto como um filme de ficção, sempre foi considerado como um filme de ficção. Nunca perceberam que era um documentário metido a besta, metido a filme de ficção, mas que era documentário até a medula, porque tudo ali é filmado na medida em que acontece. Por isso, se há alguma característica assim, definidora, definitiva sobre o que é documentário, é o filme feito
tá entendendo? Cujas filmagens são feitas, entendendo, à medida que os fatos acontecem, entendendo? Sem qualquer... Não, e o improviso, né? O improviso. E o improviso, né? Também. Entendendo? E no improviso da lei, no improviso. Aí você tem que se improvisar, mas os fatos são todos, entendeu, espontâneos. E você cria uma estrutura ficcional praticamente não, na montagem, entendeu? Então, agora, nesse período todo, ele teve uma boa carreira em festivais internacionais, teve uma ótima crítica da Sylvie Pierre, que hoje é decana das críticas de cinema do Cahiers de Cinema. Sabe que essa foi a única, na pesquisa que eu fiz, esse foi o único texto que eu não encontrei. Aí até escrevi para o Hernani para ver se ele tinha na Cinemateca, assim, do filme. Eu mergulhei tanto nesse filme na pesquisa, mas esse texto eu não consegui encontrar. Eu sou muito curiosa para ler, inclusive. Eu tenho um trecho dessa crítica. Por incrível que pareça, eu não sei porquê, nos anos as coisas se perdem. Eu tenho um trecho, mas é um trecho bastante... praticamente a crítica toda. Praticamente a crítica toda, se não é a crítica toda. Eu não tenho a transcrição, não tenho assim a cópia, mas recentemente eu sou amigo dela, me correspondi com ela, mandei para ela, evidentemente que ela nem lembrava de ter me entendendo essa coisa toda, foi dar mais para reconhecer o cara dela, claro, entendendo? E eu acho que é uma coisa de ter que ir ao Cahiers de Cinema algum dia, entendendo? E conseguir encontrar. Mas eu tenho ela praticamente inteira, o que ela diz do filme, entendeu? Como ela vê o filme. E ela vê o filme como um filme sério, um filme que tem, vamos dizer, que dialoga com a linguagem cinematográfica, que é isso aqui, no meu entender, é a coisa. Eu não quero que o crítico me diga, você fez, entendendo, um bom filme, eu adorei o seu filme. Não, você tem até o direito de não gostar, claro, tá entendendo? Agora, uma coisa que eu faço questão, que acho que qualquer artista, é de que eu estou fazendo um filme que dialoga com a tradição da linguagem cinematográfica. Eu sempre fiz questão de que isso acontecesse. Agora, se ele tem pretensões, entendendo, sociais, entendendo, revolucionárias ou não, essa coisa toda, evidentemente que é importante também, a gente é gratificante saber, mas isso depende de outros critérios, isso é outra conversa, entendeu? Filme obra de arte tem que ser vista como obra de arte em si, e de lá para cá eu exibi ele no Festival de Los Angeles, entendeu? E os Angeles não gostaram muito do filme, não, acharam o filme insípido, acharam o filme para padrões americanos, hollywoodianos, ele não tem aquele peso do cinema americano, entendeu? Então eu reconheço que, entendendo que para o crítico do Los Angeles Times, que, entendeu, eu tive a oportunidade de debater na hora que exibi e tal, essa coisa toda, entendeu? Ele não gostou do filme. Mas isso porque, entendendo, eles privilegiam, entendendo, outro filme. Agora, eu acho que é um filme absolutamente respeitável do ponto de vista e inédito, nunca se fez nada parecido, entendeu? E isso também é uma coisa muito gratificante. Bom, de lá para cá, recentemente, coisa de 2, 3 anos atrás, eu tive a oportunidade de restaurá-lo em digital, entendeu? Na versão 4K. E ele hoje está na versão 4K, de maneira que ele está preparado para o streaming, ele está preparado para enfrentar os novos mercados, absolutamente preparado. E para isso, tanto o Doces Bárbaros quanto o Coração Doces Bárbaros foi até mais difícil, foi mais para colocar o Doces Bárbaros nos padrões de exigências técnicas do streaming, entendeu? Que são elevadas, não são pequenas, não, entendendo? E principalmente em termos de som, ainda mais principalmente se trata de filme musical. O filme musical tem que ter um som de qualidade, entendeu? Um som com um colorido e volume, entendeu? Né? E faz mais difícil, no caso dos Doces Bárbaros, fazer isso. Aí foi uma coisa realmente muito interessante, um trabalho todo, eu refiz o som todo, dentro do Doces Bárbaros, a partir das gravações originais do disco da Fonogram.
Eu peguei, desconheci o som, as gravações que eu tinha, que eram de gravações mono, entendeu? Utilizei apenas as gravações mono dos diálogos e das falas, mas as gravações musicais eu fui retirar das fitas Ampex de 16 canais que a Fonogram tinha. Isso foi um trabalho também, entendeu? E com isso o filme ganhou uma dimensão poderosíssima. Em 2004, que eu fiz isso para Tudo é Verdade. Entendeu? Agora, o Corações a Mil, não, graças a esse trabalho de som que nós fizemos no passado, foi relativamente tranquilo, entendeu? Fazer a transposição para 4K, e hoje ambos os filmes estão totalmente preparados para enfrentar as exigências, entendendo, de públicos, as altas exigências dos públicos do streaming, entendeu? Então, eu queria fazer um exercício de imaginação, assim, tecnológica mesmo, né? Porque, assim, com a tecnologia que vocês tinham na época, eu não sei se a câmera tinha uma quantidade de tempo que vocês tinham que trocar o chassi, como é que era essa história? Sim. Aí é cinema direto. O cinema direto tinha a grande vantagem, entendendo, sobre o cinema 16mm, tinha a grande vantagem sobre o cinema 35mm, na medida em que o chassi 16mm era de 10 minutos, enquanto que o chassi do filme 35, entendendo, é de 3 minutos e meio, entendeu? Claro. Então, com 10 minutos para cada chassi e com várias câmeras, você tem condições, entendendo, de cobrir integralmente, entendendo, a realização de um show. 2 horas de show. É só você ter o suficiente número de câmeras, não precisa nem muitas. Com 3 você consegue fazer. E a minha experiência vem isso foi uma coisa também muito gratificante, que você relacionou, fez 2 referências importantíssimas ali. Uma que é o Jean Rouge, o cinema direto do Jean Rouge, que é muito diferente do cinema direto, entendendo, americano. Cinema direto americano não interfere. No cinema do Rouge é participativo direto, entendeu? E a outra, entendendo, referência foi, a primeira foi do Jean Rouge, e a outra foi do Ritmo Alucinante, entendendo? Exatamente. Porque o Rouge, enfim. Tom e Elise e Ritmo Alucinante, exatamente. Isso. Não, em algum relato, você comenta em algum relato sobre o Jean Rouge, né? E me chamou muita atenção, né? Porque o Rouge enfim, né, como um pioneiro, justamente, né, do cinema verdade e tal, também tinha digamos, essas limitações tecnológicas, né? Mas ele que acaba com tripé também, enfim, tem o Nagra ali, com artilharia menos pesada, digamos assim, já, mas filmar uma turnê inteira, né, com essa tecnologia, eu fico imaginando hoje em dia, né? As pessoas nem assistem mais aos shows, né? Fica todo mundo só filmando, nem a experiência do show mais as pessoas, sei lá, parece, porque também eu já sou mais velha, né? Eu fico assim, a pessoa vai ao show e fica filmando em vez de curtir o show. Mas imagina aquela época, né? Assim, como foi esse desafio mesmo de filmar uma turnê que atravessou o Brasil inteiro com essas limitações, né? Assim, incrível. Equipe pequena. Agora, as músicas foram todas filmadas. Isso aí é interessante. As músicas foram todas filmadas em São Paulo. Olha. Filmadas. A parte ficcional, agora, quando você fez essa pergunta, agora eu estou me lembrando de uma coisa que eu tinha esquecido. A música foi filmada, os números musicais foram todos filmados em São Paulo com 4 câmeras, entendeu? Era Miguel Rio Branco,
que era o diretor de fotografia, Adrian Cooper, e mais 2 câmeras, acho que pelo menos 4 câmeras, acho que foram 4 câmeras, sim, 4 câmeras, entendeu? As músicas, os números musicais. Agora, a parte ficcional, puxa, isso aí é fundamental, não sei como é que eu esqueci, se você não tivesse feito essa pergunta agora. No restante da turnê, a gente só trabalhou com uma câmera. Então, eu concentrei o trabalho de construção. Eu não me preocupava com show musical, não. Nos shows, eu só filmava, não é que eu não filmasse os shows, eu filmava acessoriamente. Eu filmava, eu captava imagens de público. É por isso que essa construção que eu estava falando, entendendo que a construção desse filme é aquele exemplo, entendendo daquela cena, entendendo que começa a ser filmada em Ribeirão Preto e termina em São Luís, entendeu? A mesma cena de Ribeirão Preto, entendeu? Que loucura. O filme todo, na verdade, feito assim, entendendo? Eu encenava situações fora de palco, entendeu? Que depois eu utilizava dentro dos números musicais, entendeu? E tudo passou. Ninguém percebe, entendeu? E isso é extraordinariamente gratificante. Isso mostra como a linguagem cinematográfica é plástica, meu Deus. E só o 16mm permitiria, entendendo, essa agilidade. O 35mm seria impossível fazer. Só o 16mm. Agora, filmar os shows inteiros era apenas uma questão de organização. Isso o Woodstock já tinha feito muito bem, todo entendendo aquele espetáculo, que ele estavam 11 câmeras, né, entendendo? Então, entendendo, uma falha, tem sempre uma que cobre e tal, e se por acaso alguma coisa aí você corta para o público, entendendo? Mas o som tem que ser muito trabalhado. E essa ideia do Walter Goulart de fazer o som com os 4 nagras, que foi o que salvou. Se não tivesse feito isso, esse filme não existia. Que incrível, gente. É incrível. Porque é um filme que se escuta muito, né? Para ouvir, para dançar, para... Enfim. Eu não entendo como é que pode não se dar a importância de analisar isso, passar batido, entendendo? Desconhecer que uma coisa dessa foi feita, e isso é que dói. Entendeu? Não poder mostrar nos festivais. Eu não quero ganhar prêmio nos festivais, eu quero mostrar, eu quero ser digno de mostrar nos festivais. Aí é dose. Aí parti para a Antípoda, depois do Corações a Mil. Eu estava desgostoso com o resultado. Os resultados comerciais foram um desastre total, entendendo? Foi um desastre total, entendeu? Por falta, não porque não houvesse público, não. O Doces Bárbaros deu 600 mil espectadores, que na época foi de longe o maior público entendendo, que um documentário jamais teve. Só agora, tinha, no Cinema Leblon, você é do Rio de Janeiro? Isso, sou. Sim, você conhece. Então conhece Cinema Leblon, né? Cinema Leblon, um dos principais cinemas e tal. No Cinema Leblon, onde passava, as filas eram enormes. E em todos os cinemas, Elisca, tinha um carro de polícia, tinha um carroção parado, porque o pessoal acendia baseados dentro do cinema. E aí faziam arruaça dentro do cinema, então tinha que ter polícia, porque naquela época o público de cinema, entendeu, quebrava, teve que foi aquele filme do Peter Fonda, que ele passou no cinema Copacabana, filme do Peter Fonda, que também filme de rock, bom, mas enfim, quebraram o cinema e tal. Então, o público de cinema naquela época, público jovem de cinema, adolescente, entendendo? Quando se emocionava e tal, arrebentava, quebrava a cadeira. Tem um cinema em Brasília que, para que não depredasse o cinema, passou o filme com a luz acesa. Gente, mas isso aconteceu com Corações a Mil também? Não, isso aconteceu com Doces Bárbaros. Então, o Doces Bárbaros tinha fios. Não é que o exibidor resolve tirar o cartaz com as salas explodindo de público. Eu aí cometi a besteira de processar o exibidor. Até hoje eu estou pagando
entendeu? Por essa ousadia. Que eu pedi, porque ele não podia fazer isso. Não podia fazer isso. O exibidor era obrigado a manter o filme em cartaz enquanto mantivesse aquilo que era chamada renda média no final da semana. Se tivesse um público, uma renda de público média, ele era obrigado a manter, entendeu? Mas como ele tinha compromissos eles produziam porno chanchada, né? Porno chanchada era produzida pelos exibidores, entendeu? Aí um filme chamado As Calcinhas da Minha Empregada. Era assim, a realidade é essa, entendeu? Você faz um filme de sucesso, com um filme entendendo, dando volta, o público dando volta dos quarteirões, com polícia na porta, tendo que tomar conta, entendeu? E aí o filme sai de cartaz para entrar um filme chamado, entendeu? As Calcinhas da Minha Empregada. Entendeu? Isso é o Brasil. É o Brasil que a gente está pagando. Depois as pessoas não entendem que o Brasil chega ao ponto que chegou hoje. Sim. Você tem que entender, isso está por onde a gente se vira, você vê, entendendo como é que o Brasil caminha para o atoleiro, entendendo que se enfiou até hoje, estamos aqui, até hoje, atolado até aqui, procurando ver se a gente consegue, né, manter a cabeça fora d'água, entendeu? Entendeu? Oi, João, queria voltar a falar um pouco do som. Primeiro, saber assim, que a equipe, que os músicos e a banda e o Gil acharam na época, e falar assim do cuidado mesmo, né, que vocês tiveram, né, em primeiro ter sido o primeiro filme em Dolby Stereo, né? E eu lembro que eu assisti a uma palestra do Kleber Mendonça Filho, né, que ele fala que ele faz filmes não só para serem vistos, né, não é só o visual, mas o áudio, né, ele faz filmes que poderiam ser passados no rádio, assim, ele dá muito valor ao som também, né. Então, queria que você falasse um pouco, assim, como foi na época, né, o Gil, que é um músico, né, como é que foi, e como é que a banda, assim, como é que foi a recepção mais ali da equipe, né, dos personagens e de todo mundo que fez parte do filme, se você se lembra um pouco disso, né, como é que foi... A relação com os músicos? E o que eles acharam também do filme em relação ao show, né, em relação ao som mesmo, né, assim, a sonoridade. Todo mundo gostou. Todo mundo gostou. Quando eu na primeira pré-estreia do filme, entendendo, que a gente fazia pequenas pré-estreias na Cinema Meridiano, então, era aquele cinema que tem ali na Prado Júnior, que da Vida da Atlântica, tinha um cineminha lá, pequeno, entendendo, com condições técnicas perfeitas, entendendo, que era sempre utilizado para as pré-estreias do filme, entendendo, e tal. E aí foi a diretoria da Fonogram, o advogado, entendendo, da Fonogram, até morreu há pouco tempo, entendeu? João Carlos Miller, quando ele saiu, ele virou para mim e disse assim, eu não sabia que a gente tinha, entendendo, capacidade técnica para produzir um filme desse no Brasil. Entendendo? Agora, ele foi finalizado nos Estados Unidos, em Los Angeles, onde eu morei, onde eu tinha contatos, entendendo, e que me permitiram fazer ampliação, porque o filme foi filmado em 16mm, ampliado para 35, entendendo? Melhor laboratório laboratório de ponta lá, que são finishing houses, são casas de finalização. Para você ter ideia, chamava Cinema Research, o nome da empresa. Para você ter ideia, entendeu? O dono dessa empresa era um laboratório pequeno, entendendo? Que fazia, entre outras coisas, fazia efeitos especiais e tudo, ampliação de 16 para 35. Ele dava aulas de história da arte para os seus funcionários. Às 4 horas da tarde, ele fechava para os funcionários do laboratório terem aulas sobre história da arte. Entendeu? Aí é realmente uma coisa, entendeu? E o som foi complicadíssimo, o som do Doces Bárbaros, porque o som do Doces Bárbaros, entendendo, teve que ser feito porque a gente utilizou umas fitas magnéticas aqui,
entendendo? Que lá, entendendo? Era uma coisa de pobreza total, mesmo de cinema, entendendo? De terceiro mundo, que em lugar de usar as fitas magnéticas de 35mm, entendendo? Pegava a fita de 35mm e cortava pela metade e virava 17,5. Então o som era em 17,5. Entendendo? Porque as cabecinhas de som eram suficientes para usar, só que era uma dificuldade para manter o sincronismo, porque só mantinha o sincronismo, só tinha perfuração de um lado, do outro lado não tinha, entendendo? Do outro lado era livre. Então o cinema brasileiro era feito com fitas magnéticas de 17,5. Quando eu cheguei em Los Angeles com o som todo em 17,5, o cara virou para mim e disse assim, eu tenho a impressão que a Metro-Goldwyn-Mayer usou esse sistema, entendendo, uns 30 anos atrás. Bom, a história, eu tive que ir num depósito de ferro velho de Los Angeles, encontrar uma moviola que podia passar essas fitas 17,5, entendendo? E tive que fazer a mixagem do filme num estúdio de som que só fazia filmes para o público mexicano. Entendeu? Que coisa! Mas o som veio legal. O som veio legal. Eu fiz o som ótico aqui, que foi, na época, o som só não era bom, muitas vezes, entendendo? Em alguns cinemas, por exemplo, no Rian foi maravilhoso a estreia do filme do Rian, com os baianos presentes, cinema. Você chegou a conhecer o Rian, ouviu falar do Rian? Cinema na Avenida Atlântica, um cinema Art Deco na Avenida Atlântica, enorme, maravilhoso. E ele, como no Cinema Leblon também, todos os cinemas da cadeia Severiano Ribeiro eram todos de qualidade, entendendo? Esse filme passou muito bem. O filme estreou em 12 salas. 12 salas. Nossa! Eu fui, e eu ia a cada uma das salas conversar com os projecionistas, dava uma gorjeta para os projecionistas, entendendo, para tomarem o máximo cuidado, entendendo a projeção e tal. E assisti, inclusive, uma sessão emocionante no Meyer Cinema, não me lembro o cinema que tinha no Meyer, era daqueles cinemas de subúrbio enormes, 1.500 lugares, que domingo os casais iam namorar de mão dada, né, na sessão das 4 e tal, por uma dessas sessões das 4 no cinema, lotado de gente. Foi realmente emoção extraordinária. Que bacana. Mas eu estava querendo te falar, que o som, a gente estava falando de som e me perdi aí num negócio aí falando dessa coisa do som. Era alguma coisa que eu estava querendo te falar, que agora que você me perguntou a relação com o som. Então, sim, todo mundo gostou. Eu recebi esse comentário do advogado da Fonogram que disse: eu não pensei que a gente tivesse capacidade para fazer um filme com essa qualidade técnica aqui. Entendeu? Agora, as salas de cinema no Brasil, entendendo? Eles não tinham a menor preocupação, entendendo, com a qualidade de som, porque os filmes eram todos legendados. E eram todos legendados, e mesmo os filmes brasileiros, entendendo, o som era todo muito sem perspectiva, tá entendendo? Era um som de qualidade técnica muito, muito, muito precária, entendeu? E eu sofria porque a qualidade do parque exibidor, a qualidade de som do parque exibidor, vamos dizer, da chamada segunda linha, a primeira linha não, os filmes, mas tinha a segunda linha, que era, grande parte do público era atingido pelos cinemas de segunda linha. Aí era muito precário, era um sofrimento. Entendeu? E no caso do Corações a Mil, então, entendeu? Eu não tive isso, porque eu consegui encontrar um circuito de exibição. O circuito de exibição com Dolby passou muito bem, as salas, mas, de novo, arbitrariamente, tiraram o filme de cartaz depois de uma semana. E informações que eu tive, que as salas de cinema estavam cheias, mas, infelizmente, retiraram arbitrariamente, porque eles mandavam mesmo e a gente não tinha nenhum poder sobre isso. Então, eu estava te falando da crise, eu aí entrei em crise, senão não posso continuar agora ficando dando murro em ponta de faca, aí resolvi partir para
extremo oposto, resolvi partir para filme histórico, entendeu? Aí parti para fazer o filme Judeu, em 1885, entendeu? Que em 1987 transcorreram as filmagens lá em Portugal e tal, mas também era um filme que é a primeira coprodução Brasil-Portugal e tal, com atores brasileiros e portugueses, mas isso aí já é outra história, entendeu? Aliás, eu vou te mandar um convite, porque vai ter o Cineclube Casas Casadas, você conhece, do Cavi Borges? Já ouviu falar do Cineclube? Pois é, vai passar o Judeu e vai ter um debate, entendeu? Depois, entendeu? Ele fica assim, um fim de semana inteiro, o filme passando a hora que as pessoas quiserem ver, de graça, entendeu? E na segunda-feira tem um debate com os realizadores, comigo, com outras pessoas, com atores e tal, e eu gostaria muito que você visse. E aí, eu quero. Porque aí eu quero ver que relações você vai ver entre esse filme e os filmes musicais e os documentários. Tem e muito, mas isso é conversa para uma outra hora. Se eu não tivesse tido a experiência pregressa, entendendo, com os documentários, entendendo, em 16 milímetros e com essa familiaridade com levar às últimas consequências, possibilidades de montagem que o Corações a Mil me levou, entendendo? Eu não tinha conseguido sair do impasse, entendendo, em que eu me vi, entendendo, enredado, entendendo, no Judeu, entendendo. Ô, João, queria falar de novo da cena, então, que você menciona, da chegada triunfal. Para mim, aquela chegada, assim, da Sul, naquela rodoviária, é única, né? Claro, fascista. É o filme feito em torno da atriz. Sim. Queria saber porque... Tudo preparado para... Mas aquilo falado com o Gil, falado com o pessoal da equipe, todo mundo, por entender agora, envolvia todo mundo. Envolvia toda aquela turma, aquela entourage do Gil, que eram muito assistentes, entendendo, tietes, sabe, músicos, porque aquilo foi uma turnê, foi a maior turnê que o Gil fez, entendeu? Uma turnê enorme, entendeu? Eu digo enorme em matéria era um ônibus, entendendo? Cheios, atravessando o Brasil inteiro. Nunca mais fez shows assim, entendeu? Claro. E nós, espectadores, a gente vivencia a turnê, né? O trabalho de direção era envolver todo mundo. E o Emiliano Ribeiro, entendendo, ia dando e aproximando todas aquelas ações de uma linguagem tradicional, a mais tradicional possível. TV Globo, novela, entendeu? E é esse trabalho que provoca uma tensão estilística, entendendo, que se resolve na mesa de montagem. É isso que eu queria, essa que era a minha curiosidade também, né? Como foi, quando você disse assim, o início foi, né, quase que era indomável, e aí como é que vocês foram modelando? De uma intervenção da Regina Casé, que disse assim, gente, é preciso ouvir o diretor. O que o diretor quer? Todo mundo falando, mas era boa, e ela é boa. A Regina Casé sacou tudo. Eu me rodeei de gente muito boa. Entende? Aí o pessoal percebe, a ficha cai, saca como é que, por onde. Tem cenas ali incríveis, ali que eu mesmo não acredito como é que aquilo pode ter sido realizado. Quer dizer, uma em Salvador, quando eles já começam a namorar e ela já se interessa por ele, e ela vai para o show de Salvador e vê que ele não está, entendendo? E aí, gente, eu lembro. Ela era a primeira da fila, assim, né?
Ela estava sempre na primeira fila, mas pela mímica, ela consegue passar. Seria impossível fazer diálogo ali, naquela bagulheira. Ela faz assim, o fotógrafo. Aí você percebe claramente, é claríssima a linguagem dela, entendendo? Aquilo surgiu, meu Deus, que coisa, isso caiu do céu, isso, entendendo? Era ela procurando ele ali, entendendo? Aí eles vão para o bar. Eles vão para o bar. Isso, maravilhoso. Entendendo? E você vê, e uma coisa interessante, na verdade, que hoje, a Regina Casé hoje é uma das expressões mais importantes da dramaturgia brasileira, entendendo? Né? Ela gostou muito do convite que eu fiz a ela, porque eu dei a ela liberdade para ela não ser exclusivamente aquela personagem histriônica, aquela personagem que ela era a Dercy Gonçalves, a Dercy Gonçalves do underground, chamava ela, não gostava disso. Eu, pelo menos, não sei se gostava ou não gostava, devia gostar, porque, na verdade, é uma comparação muito honrosa, mas ela não gostava de ser etiquetada, entendendo? Simplesmente classificada como um gênero que você vê as participações dela em filmes que ela fez para outros diretores, ela sempre faz um papel assim exagerado, histriônico e tal. E no Corações a Mil, eu combinei com ela que ela teria esse lado, assim, exagerado, não é? Histriônico, mas que também haveria espaço para ela criar uma coisa mais interiorizada, entendendo, e mais reflexiva. E a primeira cena que ela executa, entendendo, com essa visão, assim, entendendo, é exatamente nesse bar, entendendo, quando ela está deprimida. Eu nunca vi você ser sempre tão animada. Não, você não sabe como é que eu sou. Quando eu crescer, eu quero ser animada e tal. Aí ela não deixa sempre de fazer suas piadas. E o final do filme, que é completamente o que você vai ver ela fazer em filmes como Ele e Ela, entendendo? Aquele filme que ela faz no Nordeste, você tem uma similaridade assim visível entre aquele personagem, naquela despedida dela do Joel, em que ela diz, eu vou, entendendo? Se tudo falhar, eu vou para não sei para onde, eu vou para vou para aquela despedida, entendendo? Ela é completamente contida e emocional, não é uma coisa exagerada. Aquilo foi uma das coisas que ela pediu para fazer e que caía no filme como uma luva, como tudo, entendeu? Você vai ver ela, entendendo, muito fazer, e depois ela opta por uma linha assim, de muito mais emocional, muito mais reflexiva. Eu queria fazer mais uma pergunta, João, sobre mesmo o movimento tropicalista, né? Porque tem uma hora naquela entrevista também que é fantástica, que o Gil, né, ela, né, fala pelo Gil e tal, e aí a jornalista pergunta, né, se seria um novo movimento tropicalista e tal, aí ela já corta e fala, não, e aí corta a cena, né, e aí queria, sim, isso acho que marca bem também, né, uma nova etapa da carreira do Gil também, né, que, inclusive, esse trecho que eu escrevo, né, que esse filme especificamente foi pouco estudado, me parece, né? Acho que tem outros momentos da trajetória do Gil que são muito, né, bem valorizados, inclusive, né? E você faz assim, você traz eu acho que é uma grande, essa obra é uma exaltação a esse disco que é tão pouco falado mesmo, né? Essa frase do Gil, que é absolutamente de uma ousadia naquela época. Agora, imagina como os críticos tradicionais da MPB, da famosa MPB, não devem ter torcido o nariz para aquilo.
nem Claro. consideraram, nem escreveram sobre aquilo. Aquilo era Gil fazendo música dance, música, pô, entendeu? Completamente concessão ao grande público. Ele tinha percebido, na época, eu conversei com ele sobre isso, e ele me disse assim, a gente estava falando sobre o público, sobre esse novo, era um novo público, aquele público quase de pré-adolescentes e adolescentes, a faixa etária cai, digamos, do público clássico do tropicalismo, de Nico no Parque, pô, entendendo? Era um público já adulto, né? Um pouco consciente e tal. Esse não, esse é um público garotada que só quer se divertir. E como é que ele percebe isso? Aí eu comecei, ele falou assim, uma coisa assim, foi Rita Lee que descobriu. Foi Rita Lee, foi a primeira a descobrir esse público. Que quando ela casa com o Roberto Carvalho, e aí, entendendo, desenvolve toda uma linha, entendendo, voltada para esse público. Esse público entendendo, esse público jovem, muito pré-adolescente, crianças até. E ele disse assim, foi Rita Lee que descobriu isso. Tanto é que ele faz uma homenagem a ela na casa dele, lá em Salvador. Ele está com uma camiseta da Rita. E deixa ela, aquilo não foi combinado. Homenagem a Rita Lee. Entendendo? Foi Rita Lee, aquele público jovem. Esse foi só muito mais tarde, entendendo? Quando o João Gilberto escolhe a Rita Lee para ser a parceira dele, entendeu? Ficou todo mundo surpreso, mas foi quem ele escolheu, entendendo, como parceira, para fazer o show com ele. Lembra disso? Entendeu? Ele escolhe, entendendo. Então, com isso, ele reconhece a legitimidade da musicalidade, da estética, da música da Rita Lee, como do mais alto nível, entendendo? Do mais alto nível dentro dos padrões, entendendo, da música brasileira. E ele embarcou nessa direto, no glitter neon, entendeu o que você fala, entendeu? Só que isso era tudo muito bom visto. Você que também usa uma expressão aqui, que, aliás, não, você repete uma expressão que o Gil usa, que eu acho que é perfeito, o salário mínimo da cintilância. O pessoal que vive do salário mínimo da cintilância. Esse é um público muito importante. Esse é um público que não se pode deixar de lado. Entendeu? Não se pode ficar, porque senão vira elitista. Entendendo? Esse é um público que. Porque senão esse público fica exclusivamente, entendendo, voltado para o produto estrangeiro, para os Beatles e para o rock and roll, que é bom, mas é bom, entendendo? E o rock brasileiro vem conquistá-lo aí com Cazuza, entendendo, aquela gente toda, Renato Russo e tal, aí depois se consagra. Entendeu? Hoje, o que a gente está dizendo é óbvio. Todo mundo acha maravilhoso. Agora, antes, naquela época, não era a dose. Era a dose. A gente estava, entendendo? E o filme se ressentia disso, e com relação a isso eu até me orgulho, porque, entendeu? Como é que o filme poderia ser reconhecido, entendeu? Se, né, a música sobre a qual ele se baseia não é, que é parte estruturante dele, entendeu? Não é, então é normal, enfim, entendeu? Isso eu acho normal, entendeu? Agora, acho que se poderia dar um mínimo de espaço para que se pudesse discutir isso, e não, entendendo, jogar entendendo? Mas ainda bem que a gente está discutindo agora, que o filme está... Ainda bem que surge uma Eliska Altman, que um dia diz, olha o que, entendendo, todo mundo devia ter visto há 40 anos atrás. Muito legal. Então é muito gratificante, é um alívio poder conversar com você nesses termos, entendeu? Porque essa coisa fica, aquela coisa não tem nada mais opressivo, entendendo, do que você realizar uma obra, entendendo, que parece que só você, entendendo, e seus poucos amigos, entendendo, reconhecem como legítima.
entendeu? Você confere legitimidade. Mais do que aquela crítica episódica, é uma crítica de mais, né? Entendendo? A crítica acadêmica, entendendo? É fundamental. Entendeu? Felizmente eu estou tendo muita receptividade ultimamente, entendendo? Tanto a relação ao Dulcis Barros, então foi direto aí. Depois de 2004, quando nós fizemos uma restauração, entendendo, do filme em Dolby Stereo 5.1, entendeu? O relançamento dele em 2004 foi feito em Dolby Stereo 5.1. Ele foi relançado como um filme novo, como um filme que tivesse sido lançado em 2005, concorreu a prêmios, e aí, pouco tempo depois, pelos próprios, uns anos depois, 3, 4 anos depois, a Abracine, a Associação Brasileira de Críticos de Cinema, incluiu entre os 100 melhores documentários, 100 melhores documentários, 100 melhores filmes ou documentários, filmes brasileiros, e entre os 10 melhores documentários sobre música brasileira. Ele foi incluído entre os 10 melhores documentários sobre a música brasileira pelo pessoal do Tudo é Verdade, e incluído entre os 100 melhores filmes brasileiros. Muito bom. Então, isso é gratificante, é bom, é importante, né? Independente da... Sim. Nossa, muito. Merecidamente, né? Ainda que tardiamente. Obrigado, Muito bom, João. Então, olha, uma honra. Muito obrigada por ter feito o filme. Eu agradeço o pessoal da Curta Circuito por ter me dado essa oportunidade de escrever sobre o filme. Até a próxima. Beijo. Obrigada. Até.